Então, a preocupação, que a gente gostou, né? A preocupação aqui, então, assim como na inserção, pode haver necessidade de divisão do... Chegou alguém? Acho que não, né? Assim como na inserção pode haver necessidade de divisão do nó split, na remoção pode haver necessidade de unir dois nós. Então, e há também uma nova operação que chamaremos de transferência, que é semelhante à rotação do AVL. Essa transferência é uma chave do filho encaminhada para o pai. Assim evita-se a remoção completa de um nó, ou um processo mais caro. E aí, consequentemente, pode haver uma transferência do pai para o filho, e depois do filho para o pai. Então, eu estou pegando, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu pegaria, por exemplo, vamos supor que eu fosse remover o 82, tá? Tudo bem? Eu levaria o 72 para o lugar do 82 e o 61 para o lugar do 72. Então, sobe o 61 e desce o 72. Desce o 72. E remove o 82. Deu para entender? Então, esta é uma rotação que a gente pode fazer. Ao invés de eu remover o 8. Outra opção aqui, nesse caso, é remove o 82 e baixa o 72 para cá. Certo? Então, aqui pode ficar 52 e 72 ou pode ficar 52, 61 e 72 no mesmo nó. Certo? Então, eu tenho as duas opções, né, de fazer isto, sobe o 61, desce o 72, ou simplesmente elimina este cara e desce o 72 para cá. O que é o mais prático, certo? Então, a gente tem que olhar o que é o mais prático para fazer. Mas eu tenho ainda duas opções. Deu para entender? Bom, então é isso que vai acontecer, né? Numa remoção do nó folha. E numa remoção do nó intermediário? Aí eu quero remover os 50. Vai funcionar a mesma ideia dos, dos do que a gente fez em árvore binária. Remoção de um nó intermediário. Eu vou lá, pego, só que é aconselhável pegar o maior dos menores. Por quê? Lembra que isso aqui é um vetor? Se eu remover o primeiro, eu vou ter que ficar dando shift para os outros dois. Se eu remover o último, não tenho que dar shift para nada, né? Eu não tenho que reposicionar nenhum elemento do vetor. Tá? Então, a sugestão é pegar o maior dos menores e jogar para o caso, aqui no caso é o 30, e vai colocar no caso do 50 que vai sair. Certo?
Só para eu não dar shift, se for possível. Se não for possível, né, aí eu vou ter que fazer outra conta. Então, subiu 30, né? Remove o 30 daqui, sobe o 30. Remover um nó folha, uma chave do nó folha, é tranquilo. Lembrando que como esses caras aqui são folhas, tá? Então, o maior dos menores vai estar no nó folha, obrigatoriamente. Tá? Não interessa a altura da árvore, ele vai estar lá no nó folha. E ele, né? Se eu fosse colocar aqui, ia pôr o 20, né? Aí, se eu quisesse remover o 30, eu colocaria o 20. Tá? Mas se eu quisesse remover o 20 depois de ter colocado aqui, o que ia acontecer? Ia ter que juntar, porque eu ia ter o 10 e o 70, eu ia ter que juntar os dois e matar dois nós de uma vez só. Tá? Bom. Então, que é o caso aqui, ó. Se eu quiser remover o 50, mas eu só tenho um elemento 10, eu vou ter que fazer exatamente a junção. Sobe o 10, sobe o 70, acaba o filho, acaba o outro filho. Beleza? Tudo bem? Bom, dúvidas? Tenho que lembrar isso aqui, ó, tá? Se eu vou remover o nó intermediário, uma chave intermediária, eu tenho que dar o shift, né? Eu tenho que reposicionar para que o elemento que fique vazio não seja o central, nem o primeiro, tá? Beleza? Então, eu preciso reorganizar o nó. No caso, a raiz, eu simplesmente removo a raiz. Vira nó, vira árvore vazia, né? Remoção do 70. De novo, né? Eu quero remover o 70. Ora, se vai ficar uma chave, tem que ter dois filhos. Não tem jeito. Então, eu vou remover o 70. Eu tenho 4 chaves. Não dá para colocar 4 chaves num único nó. Certo? Então, se não dá para colocar 4 chaves num único nó, o que eu posso fazer? Rotação. Aquela reposicionamento o empréstimo, né? Então, vai subir o menor dos maiores para cá, ou o maior dos menores para lá, desce o 50. Tá? Eu tenho que fazer esta composição. Beleza? Então, neste caso aqui, eu quero remover o 70. Eu tenho só uma chave, né? Eu não dá para eu fazer a rotação. Então, se não dá para eu fazer a rotação, eu tenho que fazer a junção. Sobe o 10, ordenado, olha, é importante a gente lembrar disso, tá ordenado, tá? E vai fazer o join. Somem os filhos.
Ok? Beleza. No caso aqui, ó, o pai tem... Quero remover os 50. O pai tem 2 filhos, mas os irmãos só têm... o pai tem 2 chaves, mas os irmãos só têm uma chave. Então, não dá para eu fazer a rotação assim, ó. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem como rotacionar e trazer um cara. O que eu tenho que fazer? Se eu remover um elemento daqui para cá, o que vai acontecer? Uma chave só pode ter 2 filhos e não 3. Né? Então, eu vou ter que fazer junção. Desce uma chave. Normal. Por que eu estou escolhendo a 70? Porque para eu não ter que fazer o ajuste, né, do 70 passar para a primeira posição do vetor. Então, pego o 70, desço o 70, removo esse cara. Né? Então, eu fiz a remoção do 50, a chave toda, ou o nó todo, né? E aí eu tenho que descer o 70 para lá. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os casos principais de remoção. Tá bom? Vocês não precisam. Eu deixei lá também no... Eu deixei também no, no YouTube, né? Uma coisa que era a ideia de implementação de árvore. Não é bem uma implementação, né? Mas é uma ideia de vocês pensarem como é que a gente, como é que eu penso, como é que se pensa para criar os algoritmos, né? Então, primeira coisa, né? Se eu tenho que ter até 3 chaves, como é que eu vou implementar? Um vetor, certo? Por que eu vou escolher um vetor? Simples, né? Porque eu tenho um conjunto de elementos bem finitos, ok? Então, eu tenho um conjunto de elementos finitos. E aí vem uma coisa que eu vou dar a dica agora, né? Que vocês podem pensar em fazer isso em árvore B, mas é só pensar, não necessariamente precisa implementar, né? Lembram de hash da árvore hashing, que é feita num vetor, né, para fazer uma busca binária? Então, se eu não tiver uma necessidade de ordenação muito grande, eu tenho que pensar como é que eu vou acessar rápido o elemento. Mas, enfim, tá? Vamos pensar na ideia do vetor. Se eu tenho que ter até 4 ponteiros, como é que eu implemento? Pode ser também com o vetor, né?
que eu preciso mais nessa estrutura de dados? A pergunta é, como é que eu elimino um valor de um vetor? Como é que eu apago um valor de um vetor? Laura? Isabela, você que já passou, como é que eu elimino o valor de um vetor? Como assim, professor? Valor de um vetor? Qualquer um? Qualquer um. Como é que eu Ah, apago? Fala. sei lá. 37? Mas como é que eu removo o 37 de um vetor? Tem vários jeitos. Por Diga aí exemplo, um. não, tá bom, você pode, tipo, cortar as pontas. Tipo, você remove, aí você linka um ponteiro do antigo Não, pro novo. não. É o Pensa que eu só num faria. vetor. Pensa só num Eu vetor. faria, como? Um vetor de valores. Mas aí que tá ele linkado, tipo, Não, um vetor normal. Um não pode botar inteiro. só nulo, então? Eu tenho um inteiro, um vetor de valores inteiros. Vou lá e declaro int 5, int vet 5. Ponto. Como é que eu elimino um elemento, um valor do vetor, mantendo ele com 5 posições, né? Entendeu? Eu tenho lá 10, 20, 30, 40, 50. Aí eu quero eliminar o 30. Como é que eu faço? É pelo índice. Como é que eu faço? Vai, Laura. É como se. Bom, por exemplo, você vai ter que procurar o índice e aí, a partir desse índice, ele vai começar a Índice mover os 2. dados. Ele vai correr tudo e mover. Tá, ok, eu corri. Aí o 40 ficou no lugar do 30, Isso, certo? exatamente. Um para trás, isso, vai O, coisando a posição. ok, o 50 ficou no lugar do 40, certo? Uhum. E é o que sobrou com 50? Eu vou ter dois 50? Vai lá, agora ela não responde, agora ela tranca, olha aí. Ó. Bom, também, como a Isabela falou, tem várias formas, mas, por exemplo, ele pode Tá? copiar em um novo vetor. Ok, copiei, Tem mas esse número repetido. tá. Vai ficar com dois números repetidos. Não, é 100, vai ter que apagar o outro, então vai ser 100 esse número repetido. Mas essa é a pergunta, como é que eu apago? Tá, os outros aí, fala. Alguém? Leonardo, Kennedy, Gabriel, Hebron. Não tem como. Não tem como eu remover um elemento de um vetor. Eu posso fazer isso, que a Laura falou. Pego o elemento posterior, copio para o anterior. Vou fazendo isso, eu vou chamar de shift isso, tá? Vou copiando. Beleza. Mas quando eu chegar no último, o que vai acontecer? Eu não tenho nada. Aí tem duas opções, tá? Tem várias opções, né? A opção é reduzir o número do tamanho do vetor. Mas se eu ficar fazendo isso, vou ter que toda hora ficar redimensionando o vetor. Tá? A outra opção é marcar aquele valor como, aquele índice como índice, marcar o índice como sendo vazio, não sendo utilizável. Valor não
obrigatório. Valor não útil. Entendeu? Então, o índice 4, onde tinha um segundo 50, eu marco ele como não usar esse cara. A outra opção é ter uma como é que eu vou chamar? Vai ter uma... Ai, caramba. Uma variável, tá? Com uma variável dizendo qual é o último índice que foi utilizado. Por exemplo, 3. Então, eu sei que eu vou até 3, ou seja, que tenha, vai dizer quantos elementos tem úteis no meu vetor. 4, ou que diga qual foi o último índice válido, ou que diga qual é o elemento utilizado, a quantidade de elementos que eu tenho. Também é possível fazer. Lembra, Kennedy, com o /0, ele não conta como tamanho de string, né? Entenderam? Então, é isso que eu preciso ter na estrutura. Tem que ter até 3 chaves, posso usar um vetor. Tem que ter até 4 ponteiros, eu posso usar um vetor. Mas não tem como eliminar um valor de um vetor. Um elemento dentro de um vetor, eu não tenho como removê-lo. Eu tenho como substituí-lo, mas remover, não. Tanto quando vocês vão olhar lá em ID1, como é que eu imprimo um vetor? Você vai de ponta a ponta. Ah, se você quiser imprimir os válidos, o que são válidos? Né? Então, eu posso substituir ou posso marcar como não válido. E essa marcação de não válido, então, o que eu vou precisar ter na minha estrutura? Um vetor de chaves e um vetor de filhos. E o número de chaves que são úteis no nó. Certo? Se vocês optarem por ter uma lista, tá? Então, eu tenho que lembrar que eu não vou usar um vetor, vou usar uma lista. Beleza, também é possível. Aí eu não preciso ter o número de chaves úteis ou não. Ok? Então, a minha estrutura é essa. Um registro com os vetores, um número de registro, ou seja, um número de chaves válidas, ele vai guardar, e um apontador, que são os 4 ponteiros que eu tenho. Professor, eu posso usar 2 vetores de 4 posições e eu guardar esse número de registros na posição 0? Pode também, certo? Também pode. Tá? Tá bom? Sem problema. Busca. De novo, primeira coisa, se a árvore é vazia. Se a árvore não é vazia, se a chave está no nó. Se ela não estiver no nó, tem que saber. Se não estiver no nó, em qual dos filhos que ela está. Se existir filho, ou seja, se não for folha, eu posso continuar. E qual dos filhos que eu tenho que achar? Segue a lógica da árvore binária de busca.
Ok? Tá vendo como a aula do professor Edson ele dá umas dicas legais? Vocês assistirem, mano. Então, fica mais ou menos assim, ó. Se raiz é nula ou contém, né? A chave está contida dentro do registro, a chave de busca que eu quero, está contida dentro do registro, eu vou retornar essa raiz. Ponto. Se não, eu vou procurar o filho, procurar qual é dos filhos que eu vou fazer a busca e vou retornar uma recursão. Acabou. Certo? Uma recursividade. Uma, duas, três linhas. Contar de novo, hein? Uma, duas, três linhas. Entende que quando eu falo cada função faz só uma coisa, fica mais fácil de vocês escreverem? Árvore vazia, se a chave está no nó. E se não tiver? Não tiver, eu vou buscar o filho. Então, árvore vazia ou está no nó, retorne raiz. Se não, acha filho. Como é que se acha filho? Eu tenho que procurar se esse cara está em cada elemento do meu índice. Como ele está ordenado, eu vou procurar no 1, no 2 ou no 3. Ou, minto. Eu quero achar o filho, né? E se acha filho, então, enquanto o índice for maior do que 0, então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Índice vai receber o número do registro, o número de filhos. Se ele tem 3 filhos, eu vou percorrer de trás para frente. Tá? Então, eu vou percorrer do último elemento até o 0. Por quê? Porque é mais fácil perguntar, olha, se a chave for maior do que raiz ponto registro índice, então eu vou pegar o apontador do último lá, certo? Então, se eu tenho aqui, se a última chave for 60, eu estou procurando 70, então eu tenho que procurar no filho depois do 60. Se não, vou ver se ele é maior que esse, se é maior que esse, se é maior que esse. Se ele não for, eu tenho que ver se ele é menor do que o índice, que já virou 0. Se ele é menor, eu vou retornar raiz ponto apontador do índice. Inserção, primeira coisa, qual é? A árvore vazia. E depois, se a árvore não está vazia, se o nó... então, se existe um nó, será que ele tem a chave? Se a chave já existe dentro do nó. Se a chave não existe, então, se tem a chave, não tem como ter duas chaves iguais, simplesmente para a inserção. Se não tem a chave, o que eu devo fazer? Perguntar se é folha, porque eu só posso inserir em um nó folha.
Sendo folha, qual seria a próxima preocupação? Se tem espaço. Tendo espaço, insere ordenado. Não tendo espaço, o que devemos fazer? Né? Criar espaço. Né? Ninguém vai desistir do curso, ninguém vai sentar e chorar, vai criar espaço. Como é que eu crio espaço em uma árvore? Criando nó. Como é que eu crio nó? Fazendo split. Eu já expliquei. Certo? Então, árvores multiway, elas crescem em direção à raiz. Eu tenho que pensar que eu posso fazer split para cima, para cima, para cima. Tá? Então, o que é a ideia da inserção? Eu tenho que lembrar, de novo, para fazer o split de um nó, é importante saber quem é o seu pai. Então, de novo, na hora da busca, eu tenho que ter sempre a noção de quem é o pai. Sempre. E se o pai for o mesmo nó que eu vou fazer o split, significa que ele é a raiz. Então, é só criar um novo elemento. Certo? E segunda coisa que eu tenho que lembrar é que eu vou ter que criar um novo nó que vai se acoplar a esse pai, eu vou ter que ter uma chave que vai subir para o pai, então tem que lembrar dessas coisas. Então, o que eu estou fazendo com vocês? Mostrando um caminho que vocês podem seguir para escrever o algoritmo. Né? Quando eu cheguei aqui na busca, o que eu fiz? Eu escrevi, olha, o que eu tenho que ver? O que eu tenho que saber? Árvore vazia, o que mais? Se está no nó. E se não estiver no nó? Eu vou ter que buscar um filho. Se existir o filho, ou seja, se não for folha. Mas qual é o filho? Mas qual é o filho? Segue a lógica da árvore binária de busca, né? Que a gente já conversou. E como é que faz? Tá aqui, a busca é esta. Como é que contém? É só verificar. Tá lá dentro. Como é que acha o filho? Tá aqui a função. A mesma coisa para a inserção. Tem que fazer várias perguntas, né, para poder começar a escrever o programa. Começar a escrever o algoritmo e depois o programa. Ok? Então, algoritmo de divisão. Está aqui, ó. Lembrar que o filho é uma folha. Então, estou dividindo. Para este caso, tá? Para este caso. Então, se o pai é nulo, significa que é uma raiz. Então, tem que criar uma nova raiz. Então, vou criar um nó. Vai ser a nova raiz, já com o elemento central, ó. Tá? É o 0, 1 e 2, né? Então, eu pego o elemento central, que é o 1. 0, 1 e 2. Aí eu pego o elemento central. Sobe esse cara. Se ele não for... Se o pai não for nulo, eu vou inserir. Então, eu estou fazendo, ó, insere chave, ó. Tá vendo? Eu tenho a insere e eu tenho a insere chave. Eu vou só inserir a chave. Eu tenho que inserir
Né? Se não, é assim, se pai não é nulo, eu precisar criar um novo nó, eu vou ter que criar um novo nó. E aí eu continuo. Eu vou ajustar os filhos, ou seja, eu vou remover o filho 0, o filho 1 que subiu para o pai, e o filho 0 que foi para o novo nó. Tá? E aí, insere nó no pai, o novo nó, insere o nó no pai, o filho que eu já tinha. Certo? E retorna o pai. Então, eu tenho 2 inseres. Eu tenho um insere chave. Nó. Acho que nem precisava de 2 insere nós aqui. É só o novo nó. É, acho que está errado aqui. Mas depois vocês consertam. Que eu acho que aqui tá errado. Já sei o que está errado. Deixa eu consertar logo aqui. Busca. Em série chave. Bom, depois a gente dá uma olhadinha no que é. Deixa assim por enquanto. Tem que pensar melhor. Bom, então, eu tenho 2 funções. Uma insere chave, que vai inserir uma chave no nó, e uma insere nó, que vai inserir um nó todo como filho de outro nó. Certo? Então, na insere chave, ela vai ter que checar se há necessidade de inserção, se há espaço de inserção. Ou seja, se eu vou ter que dividir de novo. E a insere e vai ter que ordenar essa nova chave no nó, incluindo os filhos, fazer a movimentação. E a insere nó, ela vai inserir o nó como um todo no filho do outro. Ela só é chamada dentro da função de split, ou de junção. Certo? Bom. Remoção, aí vocês têm que pensar na mesma história, se a árvore está vazia, se é a única chave, eu vou remover a chave. Se a chave que eu estou removendo é de um nó não folha, aí eu vou pegar o MDM para substituir e remover o MDM. Se a chave é de um nó folha, se o nó tinha mais de uma chave, é tranquilidade. Tinha apenas a chave a ser retirada, faz a junção com o irmão ou faz a interpolação, a rotação, aquilo que a gente já explicou. Né? Aí tem os casos de interpolação que vocês precisam ver. Quando usar interpolação, rotação, também tem aí alguns casos que vocês têm que perceber. A junção é a função oposta do split, ou seja, eu estou pegando dois nós juntando num só. Isso pode remover um ou 2 nós da árvore, né? Depende do que eu estou fazendo. Né? Então, o trabalho de vocês é fazer isso aí.
tá? Essa aula tá gravada lá também. Tá? Então, eu tenho a aula gravada. Agora é com vocês. Façam. Não é para copiar, é para fazer. Né? Copiar é fácil. Pensem e elaborem. E aí depois vocês comparam com o que vocês já têm, mas tem que copiar. Tem que tentar fazer. Sigam essa ideia se vocês não tiverem uma melhor. Beleza? Isabela. Oi, professor. Toda vez que olho para a foto da Isabela, já sabe, né, Isabela? E aí? Não. Tirou dúvidas? Acho que na parte da... Putz, qual é o nome da Decária? Sei lá, que tem 10 filhos, 9 filhos, não lembro, não. Creio que sim. A ideia... Bom, agora eu vou parar aqui a gravação